E nós tivemos um cara, um SDR, apelidado de Berinjela na firma, que conseguiu vender um VAR. Violência corporativa está no ar. Se você, meu amigo, é do público C, D, do El, ao El nem me refiro. Esse programa não é para você, você não vai entender porra nenhuma. Novamente aqui, eu sou o Carlos Gomes e estou com os meus dois sócios Diegos aqui comigo, Diego Martins, Diego Muniz. O Muniz não esteve conosco no último programa, ele estava aproveitando a não férias dele, trabalhando do Cruzeiro, então a pior situação possível, sem conexão, mas está de volta. E o programa de hoje é um programa de retrospectiva. Nós vamos falar de assuntos avulsos, não deu tempo de preparar a pauta, assuntos avulsos que aconteceram em 25 aqui nas nossas operações e também no mercado de maneira geral, sempre um viés do corporativo, que é muito pouco explorado aí na internet. Então nós não temos pauta, o assunto é livre. Diego Martins, saudação, por favor. Bem-vindos de volta ao Violência Corporativa. Queria desejar aí bom retorno ao meu querido amigo Diego Muniz aí, tomar lá sua caipirinha, né? Aproveitou ali as suas férias ao celular com os clientes. É o conceito de férias de executivo, é assim que executivo tira férias, tá? Mas, cara, obrigado pelo convite, vamos embora para mais um episódio aí. Da minha parte, é um prazer estar aqui de volta. Sem nenhum exagero, eu curto mais isso aqui do que as férias. Então, vamos embora. Corporativo é isso. Trabalho. Corporativo. É isso. E o diretor está com a gente aqui também, Evandro Lemos. Não sei se ele vai aparecer, se ele falar, eu sei que ele não vai, está com o áudio mudo. Mas nós, pessoal, aqui nos bastidores, a gente discutia uma realidade que é muito, muito comum, que é time comercial, como tratar time comercial, cobra por meta, cobra por esforço. Eu acho que nesses anos de experiência na Ventus, a cobrança sempre foi por esforço, por resultado. Eu acho que tem muito a falar sobre esse assunto. Vou começar com essa pauta, então, ouvindo de você, Muniz. Bom, vamos lá. E esse aqui é um assunto interessante porque, mesmo no corporativo, não é uma ideia... acho que o conceito não está tão maduro do que é o comercial, de como deve desempenhar o comercial, qual é o papel do comercial. Isso vai variar de empresa para empresa. Nós aqui passamos por algumas multinacionais, seja prestando serviço, seja trabalhando para multinacional, e vimos modelos diferentes. Recentemente eu tenho trocado aqui com meus sócios e eu acho que isso é um traço da cultura brasileira, nossa cultura brasileira, e não necessariamente do corporativo brasileiro, mas do brasileiro em geral. Nós temos, por cultura, reconhecer o esforço. Nós reconhecemos o esforço. Então nós falamos, pô, esse cara trabalha pra caramba, esse cara vai até 10 horas da noite, esse cara trabalha no domingo, trabalha no sábado, esse cara trabalha, esse cara entrega a vida, dá o sangue pela empresa. Beleza, mas e o resultado? A gente quer o sangue do profissional ou a gente quer venda? E a minha opinião é que nós precisamos mudar esse foco, essa abordagem. Ela tem que ser orientada ao resultado. Eu fiz uma analogia num papo nosso, eu vou trazer aqui, que o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool, jogou de igual para igual com o PSG e perdeu os dois. O Corinthians se retrancou contra o Chelsea e foi o último campeão intercontinental, que não é mundial, o último campeão intercontinental da antiga Copa Toyota da América do Sul. Cara, e já se vão mais de 10 anos nisso. E legal, cara, vamos aplaudir aqui o esforço do Flamengo, mas no fim das contas não ganhou, não serviu. E quando a gente vai para o corporativo, comercial, eu estou convicto hoje que a nossa abordagem precisa ser também assim. Cara, muito legal que o cara entrega pra caramba, mas tem que vender. O Carlos Gomes dividiu comigo que na Coca-Cola, o SDR, o vendedor, o representante, ele tem 2 meses de trabalho abaixo da meta, de resultado abaixo da meta, perdão, não trabalho, de resultado abaixo da meta. No segundo mês ele é cortado. Ele não pode perder market share, ele tem que continuar vendendo, tem que vender mais. E se ele não bater isso no primeiro mês, ok, se dá mais uma chance para ele. Não bateu no segundo, rua. E esse vendedor provavelmente não, pode ser um dos caras que pega o carro dele, que trabalha pra caramba, que faz contatos, que usa a rede dele, mas não vendeu. No fim das contas é o que importa. Então, a minha provocação aqui ao pessoal da mesa é o que vocês pensam dessa questão do esforço versus resultado.
E o que é melhor ter? E essa é uma pergunta de resposta fácil. O que é melhor ter? Um esforçado que entrega parcialmente os resultados ou chamar aqui de um desinteressado que entrega totalmente os resultados? Porque tem a questão da cultura também do trabalho na empresa. Não é uma resposta fácil. Perfeito, perfeito. Eu admito que a gente estava falando um pouco sobre isso mais cedo. Eu não tenho resposta para essa pergunta, tá? Eu não tenho nenhuma resposta para essa pergunta. Particularmente, eu sou um cara que entendo que a cultura das empresas ela é formada por pessoas, e aí, obviamente, quanto mais você massifica, a cultura, quanto mais você vai enraizar aqueles pilares da companhia, mais você cria uma identidade com o seu corpo de entrega, tá? Então, assim, é importante, de fato, cada um saber a sua responsabilidade. O cara tem que ser um cara comprometido, mas, ao mesmo tempo, o cara tem que seguir as suas entregas de acordo com as suas responsabilidades por posição. Mais cedo, numa reunião que a gente estava fazendo, né, eu trouxe um conceito, né, de uma antiga empresa. Não vou falar o nome aqui para não dar spoiler, mas, enfim, Realmente não vai. que... Hã? Eu acho que não é só o nome da empresa que você não vai falar, Diego. Você não vai falar porra nenhuma, cara. Tá travando sua conexão. Ei. Voltou? Vai lá, parece sim. Beleza. O que eu estava falando aqui é o seguinte: é um conceito de que a busca das empresas tem que ser por um cara completo. Então, se a gente tem um time comercial, eu preciso desse cara completo. Obviamente, o trigger principal dele, o alvo principal, a prioridade dele é trazer receita. E sem receita, as empresas, principalmente as empresas do mundo corporativo, privadas, não conseguem se sustentar. A receita ela é o gatilho, o combustível principal para a gente poder continuar seguindo adiante e pensar nas estratégias. Mas um cara completo, um cara que vai conseguir atingir a sua meta, mas obviamente ele também vai respeitar os pilares de cultura, os pilares de, enfim, política de diversidade, enfim, treinamento da empresa, marca, imagem, plano de comunicação, uma série de coisas. Mas, obviamente, o gatilho 1 tem que ser o principal fator para o qual ele foi contratado. No caso do comercial, é ir à rua, é ter ali um canal de venda muito forte. Então, nesse ponto aí, o Diego trouxe uma visão. Eu adorei a metáfora. Não sou Flamengo, adorei que o Flamengo não... Perfeito. Toda vez que falar do Malvadão vai cair, não adianta. Tentou falar do Malvadão, a internet boicota. Afinal de contas, a Globo e, né, a CBF, vai ver, a GVT também estão a favor do Flamengo. A Flamídia tá Flamídia. boicotando o Girão. Olha, eu vou nesse assunto, eu fui formulando na medida em que vocês foram falando. O pessoal está muito acostumado a ver o João Adib falando das vendas da CIMED. Ali, Diegão, Muniz, que é quem fez a provocação. Eu acho que um vendedor da CIMED, ele tem resultado através do esforço apenas. E me parece que o processo de vender CIMED é visitar. Bom, eles têm um produto que é conhecido, é feito um trabalho de marca por trás daquele produto, talvez ali ao vendedor caiba a competência de apresentar algumas características do produto, mas eu acho que o vendedor da CIMED, um propagandista qualquer de farmacêutica, ele é premiado pelo esforço, é corretamente premiado pelo esforço. Acho que o cara tem mais resultado quem visita mais farmácias, no caso da CIMED. O que significa para mim que a nossa discussão aqui talvez seja que tipo de empresa deve aderir a que tipo de vendedor. E a verdade é que, assim, aqui a gente já deve ter testado, sei lá, uns 15 vendedores, perfis distintos, mais qualificados, menos qualificados. E sabe o que eu acho que a gente não encontrou e que talvez seja a dificuldade das empresas? Definir o que quer. O nosso produto ele não se vende sozinho, ele depende, sim, de um certo talento. Só que, cara, tendo testado aí 15, talvez um pouco mais do que isso, de vendedores, de perfis diferentes, eu cada vez menos acho que cabe ao cara uma competência, uma habilidade, e talvez caiba mais esforço mesmo. Esforço em cumprir o protocolo, em cumprir a regra de vendas. É difícil você se ater a um script. Eu não vou te chamar o cara de incompetente por não cumprir um script. Eu vou chamar esse cara de teimoso, preguiçoso, algo do tipo.
É difícil cumprir ou melhor, não é difícil cumprir o script, mas caso cumprem. Esse é um ponto importante, inclusive da CIMED e esse que você trouxe. Porque o resultado, quando eu falo cobrar o resultado, não é necessariamente cobrar a receita. Se o resultado acordado é que ele faça 20 visitas, se ele fez 20 visitas, ele alcançou o resultado das 20 visitas. Se isso foi com menos esforço ou com mais esforço, importa, na minha opinião, zero. O resultado combinado, a meta, era 20 visitas. Por quê? Porque a CIMED provavelmente já tem um método que sabe que quando visita ele vai converter X%. E provavelmente se esse cara visita 20 empresas e ele converte menos do que os pares dele, que também visitou 20 empresas, ele vai ser chamado para no mínimo, uma reciclagem. Então eu não acho que estejam, por esse lado, não acho que estejam reconhecendo esforço. Estão ainda orientados a resultado. Eu, particularmente, sempre defendi, cara, que venda, ele é perfil, tá? Nem todo mundo tem perfil de vendedor. Eu falo vendedor, eu não estou falando vendedor de picolé. Apesar de que esse cara que vende picolé, ele também tem que ter uma estratégia de venda legal para poder atingir o seu público-alvo. Mas é um pouco disso, né? O Diego colocou, talvez a CIMED vai ter 20 visitas e atingir o resultado. É isso. Mas eu sou muito mais fã de como o cara constrói essa metodologia para atingir as 20 visitas, para atingir as 20 vendas, do que um cara que ele segue um protocolo muito by the book. Apesar de que o protocolo by the book traz resultados. Mas eu sou mais fã do cara que é adaptável. Eu sou mais fã do cara que ele pontua ali, ele define um caminho diferente para poder atingir os resultados. Mas no final, os resultados são de fato os que contam, né? É muito parecido com um técnico de futebol. Às vezes é o cara top. Se ele não entregar resultado, ele é cortado. Eu vou entrar na parte que o Carlos falou da teimosia. Cara, quando você, comercial, opta por não seguir o script, você está tomando para si o risco do não resultado. Se você segue o script, você ainda tem a barganha. Pô, senhores, eu segui o que vocês me Segui aqui falaram. e não funcionou. Exato. E não funcionou. Então, talvez o seu método empresa não funcione. Vamos repensar aqui, porque eu fiz o meu papel. E isso pode acontecer. Só que quando você opta, e aí eu vou voltar para a cultura aqui do brasileiro, que o brasileiro, cara, convenhamos, ele é indisciplinado. A gente pode fingir que não é, ou usar palavras mais, usar eufemismos, mas o brasileiro, ele é indisciplinado. Ele tem uma cultura de trabalho ruim, cultura do improviso. E talvez por ter tanto improviso, tenha tanto esforço. Eu não estou dizendo que o brasileiro não trabalha. A gente vem do Rio, por exemplo, cara, a pessoa do Rio trabalha pra caramba, trabalha muito. Só que trabalha muito improvisado. E isso gera mais esforço. E gerando mais esforço, e combinado com o improviso, menos resultado. A disciplina, a aderência ao método, ela está longe de ser uma coisa consolidada nas empresas. Longe. E quanto ao perfil, essa parte, então, eu não sei nem o que falar, Diegão, porque a gente tem um produto aqui na firma chamado Venx Access Radar, que nós apelidamos de VAR. Ele é um software de gestão de acessos e identidade. Ele é um software complexo. Ele é bem complexo. Ele envolve integrações, ele envolve gatilhos de RH, ele envolve processos de gerenciamento, afastamento. Cara, ele é um software complexo. Ele resolve um problema complexo. E a gente já teve accounts envolvidos que com 10, 15 anos de experiência que não conseguiram vender VAR. Tivemos diretores de tecnologia que não conseguiram vender VAR. E nós tivemos um cara, um SDR, apelidado de berinjela na firma, que conseguiu vender o VAR. O berinjela, de todos os perfis que você imaginar, o berinjela é o cara que não venderia o VAR. Dito isso, ele vendeu. Cara, a tentativa até hoje é uma loucura. Então, por que eu estou mostrando isso, cara? Porque é maluco, parece aleatório. Eu não tenho uma boa resposta para isso. Só estou tentando aproveitar quando o cara vende. Se ele vende, eu aplaudo. É verdade. Aí ele travou daqui. Agora ele travou. Aí nunca dá para saber, né? Agora ele travou mesmo. Ai, cara. Mas é isso aí, chamaram o VAR pro berinjela, né? O Rondinho tá falando aqui no grupo. Depois eu vou pegar nos bastidores. A galera não vai ver em casa. Depois nos bastidores eu vou querer saber porque que o apelido do cara é berinjela. Rapaz, mas eu já... Cara, esse programa, esse podcast, ele merece um spin-off das fofocas corporativas, porque
É só ouro. E a história do É só berinjela é ouro. sensacional. Berinjela. Bom, sendo você um cara de RH, você vai poder depois opinar se essa história pode vazar ou não. Mas essa foi muito boa. Bom, não, ele não era feirante. Estão dizendo aqui nos comentários. Né, nos comentários. Agora, sabe tem um negócio, cara, que me intriga nessa resenha comercial aí, que é o seguinte, assim, na internet, acho que o assunto do mundo corporativo e tal, do empreendedorismo, eu acho que a pauta que mais ocupa espaço na internet é venda, né? Flávio Augusto fala muito sobre vendas, Thales Gomes fala muito sobre vendas, todos eles sempre com fórmulas aparentemente infalíveis. Aí você vai para a trincheira com um bom produto, com um mau produto, e esse monte de metodologia, cara, me parece um monte de patifaria. Qual é a resposta do cara quando você vai vender um SaaS para uma corporação listada e o cara te exige um SOC report? Nessa objeção, assim, que espaço esse tipo de objeção te dá para você fazer pirotecnia, para você soltar confete, soltar foguete? E aí eu acho que essa é uma pauta que merece discussão, porque talvez a gente esteja aqui discutindo, dizendo que o nosso resultado comercial é bom ou ruim, e acho que muito influenciado pelo que se vê na internet. Nessa mesma conversa que eu tive com o Muniz sobre a abordagem que a Coca-Cola tem com seus vendedores, nessa mesma conversa eu também falei que a Coca-Cola cresce 3, 4% ao ano já há muitos anos, ou seja, anda um pouco de lado. O que falar sobre isso? E ela tem 40% do mercado de refrigerantes, mas bebidas em geral não alcoólicas, eu acho que ela tem 25%, 30%, alguma coisa assim. Ou seja, tem muito mercado para crescer ainda. Há mercado para crescer, mas ela anda de lado, 3, 4% ao ano. Então, talvez a provocação aqui seja também a isso, entendeu? Você ouve um monte de gente com fórmulas prontas, você tem que arrancar indicações, você tem que fazer 1.000 contatos para converter 1,5% e tudo mais. Eu tenho a impressão que isso é um pouco de bullshit. Pelo menos estando na trincheira, vendendo serviços de alto ticket no B2B, cara, não sei se isso é válido ou não. Eu vou trazer para você aqui uma referência, tá, Carlão? Tem um livro aí que se chama Super Vendedores. Me fugiu aqui o nome exato utilizado, depois eu posso trazer aqui a referência e o autor. que nome merda. O nome é muito bom. Super vendedores. Super campeões, né? Os caras são super poderosos. Mas, enfim, depois eu trago aqui o nome do título, mas, assim, um dos tópicos que eu estava lendo nesse livro, que eu acho muito legal, inclusive ele é best-seller, várias equipes comerciais são recomendadas a ler esse livro. Ele fala o seguinte, dentre várias estratégias, a primeira que ele cita é: vendedores não compram pelas suas razões. Desculpa, compradores não compram pelas suas razões. Compradores compram pelas razões deles. Trazendo para um cenário atual, a gente pode chegar numa apresentação com um cliente linda, uma apresentação maravilhosa, que sai foguinho, várias cores legais, a fonte é top, tudo mais. Fala sobre produtos maravilhosos. Se o cliente não tiver uma razão para adquirir aqueles produtos, ou aqueles produtos, eles cubram uma dor que é a razão dos compradores, aquela uma hora serviu para porcaria nenhuma, na minha visão, tá? Então, eu sou um cara que eu defendo muito a questão do relacionamento. Eu só consigo mapear as razões do meu cliente se eu estiver perto dele, se eu entender qual é o negócio dele, se eu entender qual é a dor dele, se eu entender por que aquele cara está buscando alguma coisa, ou o que eu posso trazer para cobrir uma razão dele. Eu acho que essa é uma pergunta legal. Isso tem muito a ver com uma discussão que nós tivemos há pouco tempo, né? Que às vezes num bate-papo de almoço, ou num bate-papo de um café, um bate-papo aleatório, você está falando sobre mercado ou sobre qualquer assunto, você consegue capturar várias situações que a outra pessoa acaba entregando que você pode cobrir com alguma solução, né? Com alguma ideia. Então, é isso. Na minha visão,
Bons vendedores, né? Comercial é aquele cara que ele está próximo, ele está no dia a dia, ele está acompanhando o cara no dia a dia. Em algum momento, aquele comprador ele vai soltar uma frase ou ele vai soltar alguma situação que fala assim, puta, mano, isso aqui a gente consegue te ajudar aqui, tá? O que você acha? Às vezes é um projeto de 50 milhões de reais. Eu vou dar um exemplo aqui, Diego. O que você falou, eu entendo como o recado para o vendedor é que ele tem que ser humilde. O vendedor ele precisa ser humilde, ter escutativa e ouvir do cliente. Eu acredito piamente nisso. Piamente nisso. Eu tive com o Carlos uma reunião de um cliente nosso, cliente de projeto de acessos. Tem 10 dias, talvez, um pouco mais que isso, uns 15 dias. 15 a 20 dias. E essa reunião durou exatos 6 minutos. Ela começou com 3 minutos de atraso, durou 6 minutos, ao todo foram 9 minutos de reunião. Dentro desses 6 minutos de fala, e de novo, o escutativa, né, a gente deixou que o cliente falasse, ele citou que o nosso projeto vinha sendo impactado por um outro projeto que estava atrasado, cujo prazo de entrega era 31/12. Eles não estavam confiantes que esse projeto seria entregue em 31/12. O projeto é um rollout de um SAP, implantação de um SAP, do SAP, e estava muito preocupado com isso. E, cara, esse foi o gatilho para que nós, de novo, com a escutativa e com a vontade de ajudar o cliente, apoiar o cliente na solução do problema, propuséssemos ali o que nós chamamos de sala de guerra. Senhores, foi dessa forma, senhores, o que vocês precisam aqui é sala de guerra. O que é a sala de guerra? É um conjunto de competências diferentes, um time heterogêneo, mas competente, orientado à entrega, a resultado, que vai pegar esse projeto que está na reta final, tem 15, 20 dias, vai dar tração a ele e vai ser a voz ativa técnica para tirar os bloqueios da frente. E essa fala rendeu o projeto da sala de guerra, rendeu um aditivo a esse projeto e vai render outros projetos. Então, eu só estou contando isso aqui para dar um exemplo, mas também para corroborar com o que você falou. É relacionamento. É relacionamento. Eu consigo fazer aqui um marketing para produto de sala de guerra? Cara, sim, mas quem está precisando de sala de guerra? Ninguém está na internet procurando sala de guerra para projetos de SAP. Como ninguém está procurando BPO em acessos para empresas SOX. Cara, ninguém está procurando isso. Mas quando se houve um problema, uma necessidade de algo parecido, cara, tem que ter a sagacidade, o comercial tem que ter a sagacidade de falar, opa, cara, você tem uma dor aqui, você tem um problema aqui, e eu posso ter uma solução. E a palavra é essa, posso ter. Talvez eu não tenha, que é onde entra a humildade também do vendedor. Ninguém aguenta lidar com um cara que sabe tudo. Um cara que, porra, aqui minha empresa faz tudo. A gente tinha, eu tô devagando aqui, mas eu preciso contar, cara. Um parceiro, que é amigo nosso, meio do Carlos. Bicho, eu não conseguia conversar com o cara. Tudo que eu falava com o cara de empresa, ele tinha uma oferta, tinha uma proposta. Tudo. Um dia eu falei de M&A com ele. Cara, ele era uma fábrica de software. E aí eu falei sei lá, falei de startup. Ele falou, não, eu faço teu plano de negócio. Beleza. Aí um dia eu falei de M&A. O cara falou, não, cara, eu tenho aqui na casa o maior especialista de M&A do Brasil. Ele vai fazer a diligência e vai botar a tua empresa com valuation X. Caralho, eu não parei de conversar com o cara. Eu não consigo mais conversar com o cara, porque ele tem sempre a solução. Então, voltando aqui pro nosso tópico, o comercial que tem sempre a solução, ele é chato pra caralho. E não só chato, ele é ingênuo ou mentiroso. Eu prefiro que seja ingênuo, mas ele é um dos dois. Cara, o que não tem solução. O que você tem é a tua experiência para entender que aquilo é um problema e, com a tua experiência, construir uma solução. Eu acho que essa, agora voltando ao Carlos, é a grande diferença quando a gente vê o Flávio Augusto, com esses grandes caras que são incríveis, têm trajetórias ferradas na vida deles. Quando eles falam de um produto, cara, um curso de inglês, uma camisa, um curso de investimentos, tem um produto ali, está trabalhando aquilo. Quando a gente está falando de vendas corporativas, B2B, em consultoria, em tecnologia, em desenvolvimento de software, em coisas que não são formatadas como produto necessariamente, é um outro modelo. E eu não conheço, pode ser puro desconhecimento meu, mas eu não vi ainda alguém na internet ensinando isso. Ensinando, cara, aqui a minha empresa é uma fábrica de software, por exemplo. Fábrica de software, cara, faz de tudo.
e o nosso processo de venda é foda e eu faturo 500 milhões de reais porque eu faço dessa maneira. Não vi isso ainda. O que me faz crer que não existe. Talvez alguém vai elaborar, talvez sejamos nós a elaborar um método, um framework para ser seguido. Mas enquanto esse framework não é elaborado, para escutativa, relacionamento e ofertar. Tem que ofertar. Não adianta eu ficar aqui parado ouvindo todos os problemas do Diego e achar que ele vai lembrar que a Venx tem um time foda em acessos. Ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Ele precisa ofertar. Na internet você vê às vezes umas patifarias assim, o cara gravando uma ligação, supostamente de um serviço de alto ticket, aí ele impõe a voz, ele usa uns argumentos toscos lá de ROI, não sei o que, e a pessoa dá um ok ali na hora. Quem contrata 500 mil reais numa ligação? Quem contrata 5 milhões de reais numa ligação? Para quem nos ouve aqui, venda corporativa nesse montante, senhores, de 6 a mais dígitos, ela é uma venda alongada. O que eu contei aqui da história da sala de guerra é a exceção da exceção. Ali aconteceu rápido porque o timing exigia isso. Mas, via de regra, 6 meses, 12 meses. Não tem uma figura no cliente que pode tomar uma decisão de 1 milhão de reais de compra assim. Não é a realidade. E não aconteceu ali, né, Diegão? Assim, naqueles 6 minutos foi... a venda avançou bastante, depois respeitou a governança, que é um ponto importante. Assim, no B2B corporativo, tem uma cadeia de governança que é intransponível, você não consegue quebrar as etapas dessa cadeia de governança. Bom, de qualquer forma, enfim, eu dizer que tem uma cadeia de governança, mas a gente chegou no finalzinho aqui também da nossa conversa. Acabou que o que seria uma retrospectiva foi uma resenha sobre comercial, só para cumprir o protocolo, né, meus amigos? Então, terceira semana seguida aí que a gente cumpre a nossa agenda e que acho que é o mais importante aqui do que a gente se propôs a fazer. Pessoal, violência corporativa, fiquem atentos, sala de guerra, alguns pedacinhos que devem surgir aí nas próximas semanas. Um abraço para vocês, tchau.